Bom, muito boa noite, muito bom dia para todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos à primeira edição aí do Bongcast. Eu sou seu host Pedro Real, estou aqui acompanhado do meu co-host Thiago. E aí, E, rapaziada, bom é, dia, boa tarde, como vocês estão? bom, acho que falo por nós dois quando digo que a gente está muito animado aí com esse novo projeto. E, enfim, esperamos aí que seja algo que vai realmente ser muito produtivo e vai agregar muito à sociedade, né? Verdade. Enfim. Bom, Thiago, como você está se sentindo aí essa bela para você tarde, né? Para mim já à noite aqui de sábado. Para mim aqui É, antecedendo uma viagem. Tava arrumando mala, tava fazendo uma par de coisa. Então, e aí, como é que estamos? cara, eu tô bem aqui, tá meio corrido na minha vida aí, porque me colocaram pra trampar aqui na faculdade. E Uhum, todo mundo sabe que fazer um trampo, às vezes, aí demanda um pouquinho de tempo, né? Então, completamente. mesmo que eu não estude sexta-feira ou sábado e domingo, eu tenho que fazer umas coisas do meu trabalho. Estou desde as 9 da manhã trabalhando. Agora eu consegui dar uma relaxada, tá aqui, vim Ufa, falar no podcast, falar no uma Bongcast, o coisa maior boa. podcast do Brasil, inclusive. Acabei de ler aqui, ó. Estamos com 40 mil pessoas ao vivo agora. Então vai tomar Porra, no cu o Flow Podcast, né? Se é que eu posso essa liberdade cedo aqui. Lili cantou. Não, primeiros que 5 minutos de podcast, o cara falou, vai tomar no cu, Flow Podcast. Não me segurei, né? Não me Não, segurei. dá uma segurada. É isso. Bom, eu tenho interesse de tirar um trampo também, velho. Daqui a pouco eu vou buscar lá mas por março, assim, provavelmente. A não ser que eu consiga Uhum, uma coisa flexível online, né? Que era a minha primeira opção. Mas no caso, eu vou tirar um trampo normal também e tal. Tô querendo a graninha a mais. uhum. Então, a minha opção provável é aí realmente ter esse bagulho, essa questão de algum trabalho rápido, a não ser que eu ache isso online. E bom, Legal. você quer crescer alguma coisa ou você já quer entrar aqui nos tópicos? Bora entrar nos tópicos. Bom, pauta quente, bagulho recente, aconteceu agora. Administração do Fernando Henrique Cardoso na presidência do Brasil. Thiago, o que que você acha? Cara, eu tenho uma opinião bem enviesada, assim, porque mesmo que ele não seja um cara, assim, da minha área política e eu não compartilhe muitas ideias, eu acho que na maneira que ele integrou o governo do Itamar Franco na época para colocar o Plano Real em ação é realmente algo que eu acho muito lindo, assim, na história do Brasil. Se não fosse por Itamar Franco e FHC no primeiro turno, No porque no primeiro segundo mandato, turno. Porque no segundo mandato ele já começou a colocar um pouquinho de sarneou, né? dinheiro. Saneou um pouco, colocou Por dinheiro ali assim dizer. no Congresso, né, para comprar um pouquinho de voto, tal, o que ocorre atualmente, né, no governo e Ah, todos os governos nos últimos 20 anos, mas na época ali não tinha muito, né? Então, é. Foi depois o que ele pai disso começou aí, realmente. depois que ele começou a sanear um pouco, eu já não gostei muito mais não, mas eu acho que no começo, por causa do plano real e também do fato dele ter mudado toda a logística de pagamentos, de também a maneira que o Brasil se conectava com o resto do mundo, assim, eu acho que foi um bom governo, principalmente Eu o acho. primeiro. Eu acho que ele foi o nosso último presidente que não tem uma voz de dublador. Eu acho que todos eles têm que ter uma voz muito característica, assim, uma voz de dublador, tá ligado? Nenhum é só um cabra, assim, falando. Então, eu acho que o FHC era o último que era só. Tipo, o cara não era. É difícil fazer a caricatura do FHC, ele não tem nada de especial sobre ele, tá ligado? Aham. Todos os que vieram depois dele são extremamente caricatos. Você quer fazer a caricatura do cara? Fácil. E eu não tô falando nem só de aparência, apesar de que é de aparência também. Mas tô falando de personalidade. Eu diria que ele era tipo assim, o último presidente que não era celebridade, assim. Ele era só a porra do presidente. Ele Em é questão de tipo, administração, na verdade, eu não sei nada sobre a administração do Fernando Henrique Cardoso. Eu botei no tópico para dar uma boa gargalhada, mas é isso. Diria que o Thiago para acrescentar um falou. pouco nisso aí, na personalidade, você Uhum. realmente vê, né, como vários outros presidentes nossos, assim, tipo, você vai lá com o Temer. O Temer é o próprio Drácula em pessoa. Mano, E o, ele é muito fácil, tá ligado? e o cara foi presidente do Brasil, entendeu? Tá, mas foi por uma questão ali. Ninguém votou no Não. Temer, né? Ninguém nem sabia quem era o Temer.
Certo que também a época do impeachment eu tinha, sei lá, 14 anos, mas eu pessoalmente não sabia que o vice da Dilma era o Temer. Eu fiquei sabendo quando ele subiu ao palanque da presidência do Brasil. E É, acho que eu falo por muitos brasileiros aí, que tinham 14 anos, eu não esperei pelo muito, menos, né? não. Foi realmente uma Bom, surpresa. realmente, acho que agora o podcast já ficou político aqui com uma pauta recentíssima, que é a administração do Fernando Henrique Cardoso, aconteceu agora, então foi importante. Não, falando sério agora, não aconteceu agora, mas querendo ou não, e quem inseriu o Lula no cenário político e quem meio que fez até uma campanha para ele foi o FHC. Então, se você parar pra pensar, ele tem um impacto na política até hoje. Tipo assim, não é um cara que não fez nada, o cara teve um impacto, o cara teve uma influência, tá ligado? Então, assim, realmente foi um tópico pauta quente aqui. Realmente. E, bom, você tem mais algo que você queria falar aí sobre o nosso querido Fernando? Acho que o Fernando, quando ele de cama, né? Eu acho que ele não vai nos Uhum. fogos do inferno, não. Acho que ele vai estar ali, passar por um juramento e vai um pouquinho, vai subir. Pô, mas ele não vai ficar muito lá no céu. Nenhum presidente vai estar, tipo, muito lá em cima no céu, né, mano? Acho que nenhum deles, Não, talvez. não, Tipo nenhum assim, ele pode estar presidente. na entrada, ele pode ficar no portão ali, tomando uma e tal. Agora, entrar no rolê, eu não sei qual que é. Mas é Concordo. isso também. Que presidente que não tá, né, no inferno, né? Se ele fosse presidente, fosse pro céu, eu ia ficar sozinho. Então, é isso aí. Muito obrigado, Fernando Henrique Cardoso. Vem no nosso podcast. A gente vai te fazer só Valeu. perguntas que não tem nada a ver com política, porque o nosso podcast tem compromisso com a desinformação. Concordo Abraço pro totalmente. Flow Podcast, sem nenhum motivo. Ah, bom, a gente passa agora para a legalização do Zolpidem recreativo, Thiago. O que que você acha? Sobre aí essa questão das drogas recreativas, o Zolpidem especificamente, né? Aham. Cara, sobre muitas drogas recreativas, assim, eu realmente apoio a liberação, porque além de trazer muita da questão de imposto, assim, né, que traz um É, bom dinheiro para o Estado, traz é, financeiramente, é uma indústria bilionária aí, pô, em qualquer país do mundo. e também acaba com a ilegalização. Então, se você realmente faz um processo legalizado da distribuição de, por exemplo, ganja ou qualquer outra coisa assim, por exemplo, na Suíça, assim, tem até heroína, cara. É, se Não você é, legal, não é distribuição legalizada. O que tem nesses países é aquelas instituições de teste, né? Em que você pode realmente ver se o que você comprou é o que você acredita ser, tal. O que devia ter em qualquer país do mundo, mesmo não sendo legal, mesmo nada, você devia ter um lugar para tipo assim, ó, eu vou morrer. Isso aí podia ter, né? Isso aí é podia. puro, é verdade. Pô, é porque, tipo assim, é um negócio tão básico, né? Uhum, Ninguém tá falando, tá ligado? Ninguém tá falando que tem que vender cocaína na farmácia. Agora, sim, podia ter um lugar pra você ver se não tem veneno naquilo ali sem ser preso, tá ligado? Porque, eu querendo ou não, você concordo, vai. Tem gente que vai usar, querendo ou não. Tipo assim, verdade. não tem o que fazer. Então, É, eu pessoalmente acho que esse bagulho qualquer país civilizado tinha que ter, mesmo que todas as drogas proibidas no país, eu acho que tinha que ter o bagulho mesmo assim, porque pelo amor de Deus. eu totalmente concordo com você. Eu, por exemplo, eu tenho um backgroundzinho nisso aí. Tem um festival aqui perto de onde eu moro, uma cidade Uhum. chamada Detroit, né? Algumas pessoas devem conhecer o É, festival ali. alguns. Cidade É, pequena, é, não é nenhuma Pelotas, mas tá aí. é verdade. E daí ali em Detroit, eu não cheguei aí, mas eu cheguei a ficar bem próximo. Tem um festival de techno. Techno é tipo uma música bem famosa da região e tudo. E nesse próprio festival, eles aplicam esse Técnico não é método música de usar deles. droga. Eles aplicam esse método Técnico. de clarificar o que tem dentro daquilo que você está usando. Então, tipo, claro que vai rolar ali umas trocas, algumas compras no festival, mas pelo menos tem uma barraquinha, tem um lugar de pessoas Uhum. especializadas nisso, em tudo. Tem pessoas da biomedicina, tem pessoas da criminologia, tudo assim, para ver com equipamentos profissionais para ver se aquilo que você está usando é realmente puro. Daí que vem pro debate Não, de total. liberação, assim, né? Que, cara, quando você libera algo que é puro, algo que é mais para diversão, que é recreativo e não vai fazer muito mal para a pessoa, e a pessoa tem noção daquilo que ela tá usando, ainda mais pela ajuda do governo e essas fundações aí, cara, Uhum. é muito bom, assim, é bom para a pessoa e também é bom para a questão do estado da liberação. Mas,
tipo, por exemplo, do Zolpidem ali. É, como o Zolpidem especificamente, cara, daí eu não sei se eu apoio muito não, Legalização da porque tarja preta. Fim da é, tarja preta. Remédio genérico agora. porque esses remédios de tarja preta aí já tive muitos casos de pessoas não próximas de mim, que é mais que eu conheço, que chegaram a ficar em situação de cama hospitalar por causa desse remédio aí. É, Então, então realmente não. especificamente nesse aí eu não apoio. Mas, Não, claro, também era. A gente só mas tem palhaçada online aqui no bagulho, né? Mas é, acho que você foi cirúrgico nos seus comentários. Eu acho que, ainda mais os Estados Unidos, está com esse grande problema aí do fentanil. Realmente tem que ter essas instalações de testes, né? E eu realmente acho que essa questão aí das drogas, realmente, pelo menos que a maconha tem que ser liberada, porque realmente é uma falsa equivalência numa sociedade em que a gente libera o álcool e o cigarro, a gente restringe o uso dessa substância, na minha opinião. Concordo que, assim, às vezes, se é uma substância que tem um risco de overdose a curto prazo e tal, eu entendo porque que o Estado pode restringir a venda, ou pelo menos pode não incentivar a venda dessas coisas. Agora, eu acho que com certeza, sob nenhuma circunstância, o uso de nenhuma substância deveria ser ilegal, talvez o comércio de alguns. E uhum, acho que você realmente foi cirúrgico e queria só acrescer aqui na discussão o fato, né, de que realmente, se a pessoa tiver com vontade de utilizar alguma coisa, não é a lei que vai parar ela, infelizmente. Então, que eu acho que a campanha dos governos tinha que ser voltada para redução de danos, conscientização e ter esses serviços de teste e realmente a distribuição também de alguns produtos que às vezes ajudam na ingestão de alguma coisa errada que você fez. Eu vi, existe uma instituição nos Estados Unidos, uma ONG, que se chama End Overdose, que eles estão realmente uhum, tratando agora muito com essa questão do fentanil. E eles têm um produto, um pacotinho, que é para revigorar a pessoa, reidratar ou reanimar, se ela ingeriu alguma substância que não é para estar no corpo dela, que ela precisa remover. Então, eles distribuem esses kits de maneira gratuita e eu acho que isso deveria ser o papel do governo, na minha opinião, porque se o governo assume essa questão, essa obrigação com a saúde pública de cuidar da sua população, então ele tem que cuidar de toda a sua população, mesmo que a população esteja tendo que ser protegida do uso de drogas. eu totalmente concordo com você. Eu acho que se o governo coloca assim, em qualquer constituição que você vai ver no planeta, assim, o governo sempre fala que todo cidadão tem o direito de cuidado e de saúde, assim, né, de tratamento. Claro que tem alguns países, assim, como o próprio Estados Unidos, alguns países europeus, que a questão da saúde pública é realmente algo escasso e algo que é difícil, né? Mas algo como isso, que pode ser impulsionado por uma ONG, por uma iniciativa privada, sem realmente com foco no custos, né, e em ganhar dinheiro por causa disso, isso realmente pode levar muitos benefícios, assim, uma parceria público-privada e tudo, e para realmente suportar esse uso de drogas recreativas de uma maneira segura e também de forma educativa sobre o próprio uso, né? Então, você realmente saber o que está fazendo, as suas limitações e aquilo que pode vir com o uso. Claro, claro, perfeito. Bom, Tiago, eu vou te pedir, a gente já continua essa discussão. Você pode falar um pouquinho aí sobre os nossos patrocinadores aí para o pessoal enquanto eu vou ao toalete? Perdão, realmente não queria dar essa pala aqui de utilizar o banheiro no meio do podcast, porém não vai ter como. Então, se você puder falar um pouquinho aí dos nossos patrocinadores rapidinho, enquanto eu dou uma passada ali, Sim, só para o vídeo não ficar com esse intervalinho, eu sim. agradeço muito e a gente já volta com esse. Obrigado. Irei fazer patrocínio aqui, tá, querido? Então, como o Real disse, somos patrocinados oficialmente pela Flood, uma marca aí, parceria criada pelo próprio co-host, né? Então, tirar aqui o fundinho. Então, essa camiseta, por exemplo, foi desenhada à mão por ele e ela é toda é, cheia de detalhes, assim. Ela é realmente algo que é bem próprio, tem o estilo próprio dele, com marca assinada do Real. E também é feita de um material muito macio e muito agradável.
Então, se você tiver interesse em comprar uma camiseta Flood, ele tem atualmente, se eu não me engano, 3 modelos para se comprar. Esse aqui é um deles. E tem feminino, cortes femininos, tem é, todos os tamanhos que você pensar. E é realmente uma peça única, uma peça exclusiva. Se você tiver interesse em comprar, pode ir em www.flood.com.br. E no Flood by Pedro Real é realmente uma marca muito recomendada assim por vestimentas. Bom, Isso muito aí, obrigado, rapaziada. Thiago. Não poderia eu ter feito melhor. Faço das palavras aqui dos corroxas as minhas. E, enfim, aqui, continuando com o nosso podcast aqui, Thiago, eu gostaria de perguntar, a gente estava nessa questão aí do uso recreativo de substância, né? Eu vou trazer uma pauta que necessariamente estava aqui na nossa programação, mas que tem a ver. O que você acha? Existem alguns casos aí, em algumas culturas do mundo, do uso religioso, né? Do uso holístico dessas Sim. substâncias, seja uma cerimônia de nativos com um ayahuasca ou alguma outra substância dessa maneira. O que Aham. você acha de um governo local de um país tentar restringir a prática desses rituais? Cara, eu tenho uma opinião bem única sobre isso aí. Não única, mas é bem acentuado. Tem muitos amigos meus, assim, parentes, pessoas próximas, que são de religiões que utilizam esses tipos de rituais e principalmente drogas naturais, assim mesmo. Então, um bom exemplo é o ayahuasca. Pessoas assim de religiões de matrizes incas, maias, todos assim as tradicionais, e também pessoas que eu conheço que são espiritistas e tiveram curiosidade de participar do processo, assim, né? Viajaram para o Peru, viajaram para o interior e participaram do processo, que é realmente esse estilo de experiência, porque ela é uma escolha própria que é feita num lugar totalmente seguro, um lugar que te deixa à vontade e não propicia nenhum risco a você e à sua saúde, e tudo aquilo que está acontecendo, você sabe que vai acontecer, meio que você tem aquela expectativa, né? É realmente algo que não deve ser proibido, porque além de ser um processo holístico, trabalha com a fé da pessoa e trabalha com aquilo que ela acredita e também muito sobre a conexão entre seu espírito e o céu, o mundo, tudo aquilo que te redonda, é algo que realmente não deve ser proibido, porque ao contrário de algumas drogas recreativas que são usadas assim nas ruas, tal, ou em até lugares que podem ser prejudiciais a outros que estão ao redor, esses estilos de uso, eles são tão específicos e tão organizados que não tem nada para se defender a proibição de tal coisa, né? Na minha opinião, claro. Não, não, concordo, perfeito. Acho que realmente eu ouço relatos também de pessoas, né? E não necessariamente nem pessoas religiosas, mas que realmente com o contato com essas substâncias, com substâncias que têm efeitos psicoativos parecidos, realmente ali existem contextos em que as pessoas têm experiências religiosas, e eu acho que isso é interessante. Realmente não precisa ser restringido. Claro que existe alguma regulação, mas eu acho que tem que ser estudado, tem que ser conversado e tem que estar nessas mesas aí, por isso que a gente trouxe aí para o maior podcast do Brasil, né? Verdade. Mas eu tenho uma opinião também sobre substâncias que têm esses efeitos psicoativos, psicodélicos. Eu tenho uma opinião que eu diria que, assim, vem não das minhas vivências necessariamente, mas do que eu já vi no mundo, em Hum, que eu não gosto quando as pessoas estimulam as outras pessoas a usar essa experiência, porque eu acho que nem todo mundo está pronto. E eu acho sim, que o argumento de que, ai, você não consegue ter uma overdose dessa substância é falso. Você não consegue morrer de overdose dessa substância, isso é fato. Mas você consegue fritar o seu cérebro, assim, acabar com verdade, qualquer capacidade cognitiva que você tem, realmente gatilhar uma esquizofrenia, assim, e acabar com a sua qualidade de vida. Então, existe um pé atrás também. verdade. É realmente algo que você Bom, tem que tomar um cuidado, né? é, Depende. enfim, bom, se tem mais alguma coisa aí falar sobre essa questão, Sobre o tópico, não, especificamente eu acabei. ok, ok. Bom, nesse caso, vamos pular para o nosso próximo aqui. A gente fechou a legalização do Zolpidem recreativo e a gente foi para aumento da minoridade penal
para 40. Então, tipo Cara, assim, para ser julgado como maior, teria que ter 40 anos. O que que você acha? esse aí é realmente algo muito intricado. Porque a gente, na sociedade, assim, principalmente aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, lá tem o estado da Flórida. E muitos conhecem o conceito do Uhum. Florida Man, né? É aquela pessoa, assim, que tá Uhum. lá nos 30, 20 e poucos anos de idade, até chegando aos 40, que age igual uma criança. E dependendo da maneira que você observa esses fatos e essas ocorrências, você pode ver, cara, será que essas pessoas elas realmente têm o fator cognitivo na cabeça delas para pensar igual um adulto? Ou elas podem ser tratadas igual um adolescente, uma criança, e por isso devemos aumentar a minoridade penal aos 40, entendeu? Então é Fica a realmente um dúvida. debate bem clarificante, assim, e tem muitas perspectivas sobre isso aí. Ó, vou te fazer uma pergunta que tem a ver com o tema. Você acha que a cadeia tem que ser um lugar de punição ou de reeducação, de reintegração? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de reintegração. Só que dependendo do nível da pessoa que foi presa, isso devido a tipo, diversos fatores. É claro que daí vamos tudo à sociedade e tal, e daí eu fico louco sobre isso aí. Mas vamos dizer, realmente uma pessoa que é rei do crime, que matou mais de 100, etc, etc. Esse tipo Pedrinho de pessoa, Matador? né? Esse estilo de pessoa, pessoas tipo nível serial killer, que não tem mais nenhum pensamento cognitivo, elas realmente não devem ser punidas assim, mas devem ser trancadas pro resto da vida e não ter nenhuma outra conexão com a sociedade. Mas É, isso é realmente, claro. uma É, minoria das pessoas são isso aí. presas. Então, realmente, a maioria, você vê, são crimes assim, hediondos, assim, 60% das pessoas são presas nos Estados Unidos, por exemplo, são porte ilegal de maconha, por exemplo, algo que não deveria ser nem contado, coisas normais, assim, por causa É, do mas os Estados álcool Unidos atualmente, assim, é um é caso à parte complicado. também, né? Eles têm esse É, problema de a encarceração em massa. Desculpa, a encarceração em massa nos Estados Unidos, na minha opinião, é, é um pouco por projeto também, querendo ou não, se gera é, muito dinheiro aí nos trabalhos, nas prisões. Então tem essa questão. Mas eu concordo com você, claro que existem casos. E são os primeiros casos que a gente lembra, porque a gente fica assustado, a gente fica preocupado quando se fala da cadeia ser um lugar de reintegração, a gente fala, ah, tá, mas e as piores pessoas que estão na cadeia? Elas vão ser reintegradas na sociedade? é. Não, talvez existam pessoas que nunca estarão prontas para reintegrar na sociedade e o trabalho com elas ali nunca vai ser concluído. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nas cadeias como um lugar de reeducação e reintegração, não como punição. Porque, por exemplo, no Brasil existem os indultos nos feriados, correto? Sim. Se existe um indulto nos feriados para a pessoa sair, ou excepcionalmente em um feriado ali e tal, é porque a cadeia é uma punição, porque ela não é por mérito, né? Acaba que várias pessoas recebem isso, e isso reforça a ideia de que a cadeia não é o lugar em que eles querem estar, ou o lugar que eles têm que estar, é o lugar que eles estão ali para ser punidos, e excepcionalmente nos feriados eles param de ser punidos e saem. E aí eu não estou nem discutindo a questão do indulto, não vou entrar mais a fundo na questão. Acho interessante essa questão do indulto, porque ele evidencia esse pensamento, e eu acho que a gente tem que começar a pensar na cadeia como um lugar em que as pessoas têm que ser reeducadas, ainda mais no Brasil. As pessoas pensam no modelo muito americano, só falam, ah, é um serial killer. O Brasil não tem serial killer. O Brasil tem gente que precisa de uma oportunidade, às vezes, para mudar de vida, precisa terminar a educação, precisa fazer uma formação técnica para sair e ter alguma perspectiva de mudar de vida. Então, acho que a gente tem que começar a falar mais sobre cadeia como reintegração. Eu realmente concordo com você aí no geral. Por exemplo, eu sou muito fã de uma série que existe aí na grande companhia Netflix, que é um senhor que Uhum. ele visita todas as cadeias do mundo, né? E realmente, assim, essa série mostra um grande contraste daqueles que estão presos num lugar que é feito para punir e ou num lugar que é feito realmente para reintegração na sociedade. Então, um grande exemplo, assim, que é aplicado nos países nórdicos, claro que vem toda a questão da cultura deles e etc., mas só Uhum. falando sobre realmente cadeias,
Quando o preso chega lá, claro que ele é tratado igual uma pessoa que foi lá devido a algum motivo. Só que depois que ele entra, ele é totalmente tratado igual um ser humano, com muito respeito, aulas sobre reintegração na sociedade, dado diversas oportunidades para voltar, então dão aulas de secretário, dão aulas de música, de marcenaria, tem academia aberta toda hora. Claro que todos os lugares eles são acompanhados por policiais altamente treinados e são observados, mas nesse estilo de prisão é como se a relação do preso e do policial é como se fossem amigos que, claro, que eles sabem que eles têm que se respeitar e não devem Não, fazer nenhuma é. coisa errada ali, mas não é algo de, se você fazer alguma besteira, eu vou te bater no cacetete, você vai ficar numa solitária. Não. Isso só ocorre se a pessoa realmente tá ali não para ser habilitada e está sendo louquinha, mas isso não ocorre. Assim, os dados mostram que a maioria dos presos que estão assim nesse lugar, feito a reabilitação e foco na humanidade realmente, no tratamento de outra pessoa como ser humano e pensando em tudo que ocorreu na vida dela, é, é o que realmente traz um ser humano a ficar anos na prisão e voltar como alguém, um ser do bem após essa experiência. Concordo completamente. E acho muito interessante essa questão que você trouxe sobre a relação do preso policial, porque é claro que a gente podia falar de uma série de coisas que poderiam ser benéficas na sociedade de mudar essas cadeias para ser um local de reintegração. Então, quando a gente fala de dar uma perspectiva dessas pessoas de terem um curso, uma formação técnica de marcenaria, de o que seja, a gente pode falar no sentido também de ganho realmente para a sociedade de uma pessoa que pode ocupar uma função, mas eu não quero nem falar sobre isso porque eu não quero que o argumento para isso seja que a gente está perdendo dinheiro. Eu não acho que necessariamente o interesse em reintegrar as pessoas tem que ser monetário. Então, eu acho bacana que você levantou essa questão, porque, por exemplo, eu tenho certeza que quando existem essas cadeias em que o policial não está naquela posição de carrasco, não está naquela posição de inimigo do encarcerado, o risco pro policial com certeza reduz bastante. Claro que no Brasil existem uma série de questões com facção, com crime organizado, com a cultura que já se existe no Brasil de inimizade entre esses povos, mas realmente eu fiquei imaginando aqui e numa situação em que o preso, talvez nesses países que você mencionou, é claro, teria uma oportunidade de ferir esse policial, ele não iria também. E aí a gente já cria uma situação em que já é mais segura para uma pessoa estar envolvida naquele trabalho. E é claro que eu imagino também e que tem que ser o policial que está ali dentro da cadeia, ele tem que ter mais a formação de trabalho social do que militar, por exemplo. Claro que, de novo, nesses países. Mas aqui eu estou falando de uma direção geral de que eu acho que seria correto, seria moral, seria ético, seria interessante o Brasil seguir. Claro que no Brasil se existe uma grave questão de facção dentro dos presídios Uhum. e é complicado também, porque é claro que a gente também existem essas conversas, né, sobre os policiais e sobre a polícia, e a gente fala das instituições, mas é claro que as pessoas que estão ali ocupando essas funções estão sujeitas a medo também, e isso cria uma cultura Uhum. ruim dentro da cadeia. A gente tem que começar a pensar em maneiras de reverter isso. Eu posso falar algo, não da minha opinião, mas é algo que pode Pode, ser pode. controverso, assim, que foi um método aplicado, é bem único, assim. Então, em El Uhum. Salvador, o presidente Nayib Bukele, ele aplicou um método bem extremista, assim, inicialmente de imprisionamento. Então, igual, similar ao Brasil, assim, o país dele era lotado de facções criminosas e que era realmente voltado à questão de não tem como acabar com o crime organizado. Então, o que ele fez? Ele fez um grande absurdo, na minha opinião, que foi literalmente qualquer pessoa que ele via que tinha algum tipo de ligação com o grupo criminoso foi presa sem motivo nenhum e sem nenhum nível de defesa. Isso inicialmente em 2021. Só que Uhum. após eles colocarem essas pessoas em diversos, não presídios, mas passaram por um processo ali na questão do Foram é, encarceradas, né? foram Mesmo que fosse uma encarceradas. localização à parte, foi Isso. encarceramento.
E disso aí, ele no início perdeu umas 60 mil pessoas, sem motivo nenhum, que é totalmente absurdo. Mas É, com o tempo, realmente. com o tempo foi passando, ele liberou mais de um terço dessas pessoas que não tinha realmente nenhuma ligação. E o resto que sobrou foi provado em lei que eles realmente eram criminosos e tinham ligações às facções. O que aconteceu? Essas pessoas que inicialmente tinham uma mentalidade adversiva e também elas realmente eram ligadas ao crime organizado, elas foram levadas a um centro de detenção assim inumano, que é realmente é o maior centro de detenção da humanidade. E nesse lugar ele tem um conceito bem interessante, que claro que vai para eles estão num ambiente que não é confortável, etc, etc. Só que algo que eu acho essencialmente foi aplicado nesse lugar especificamente é que eles também são reabilitados na sociedade. Então, quando durante a semana eles são liberados para fazer, como eu disse, similarmente aos países nórdicos, treinamentos de trabalho. E eles são ensinados a fazer diversos trabalhos. E já muitas dessas quantidades das pessoas que foram presas quando ele se tornou presidente lá em 2020, elas já foram liberadas e foram realmente saíram como uma pessoa Bacana. Uhum. bacana. Formada já. É. Então, isso prova que até os países que têm um problema com crime organizado, é, no começo eles não sei se devem ou podem, mas eles vão aplicar um tal método para conseguir encarcerar aquele grupo criminoso. Pode levar alguns erros, vai levar alguns erros, só que se o método de reabilitação for aplicado e também o tratamento humanístico durante o encarceramento e depois o processo legislativo, né, de liberação dos presos, Uhum. etc., isso pode realmente levar à quebra desse crime organizado, o que foi o que aconteceu no país dele, por exemplo. É, realmente achei muito interessante, não estava ciente desse fenômeno. Algumas coisas, claro, são bem reprováveis, né? O encarceramento de 60 mil pessoas, assim, sem mais nem menos, é curioso. Mas realmente o trabalho de reintegração na sociedade é bacana mostrar que é possível em um país que tem condições, claro que menores, mas similares ao Brasil. Eu só acho que é importante a gente enfatizar uma coisa aqui. As pessoas estarem fazendo esses trabalhos, seja de marcenaria, ferraria, etc., na cadeia, é interessante porque isso dá uma perspectiva de vida para aquelas pessoas, mas eu não acho que a gente pode encarar os presídios e os lugares de encarceramento como algo para fazer dinheiro. A gente não pode fazer essas Uhum, pessoas trabalharem para a gente. O Brasil teve recentemente um presídio privatizado. Pessoalmente, eu acho estranho que um local que é para reformar as pessoas e para tornar as pessoas melhores tenha incentivo financeiro. E eu acho que é importante a gente frisar que eu acho que é importante a gente dar oportunidade para as pessoas porque as pessoas merecem uma oportunidade melhor, não porque a gente consegue tirar uma grana disso. uhum. Pessoalmente, claro, minha opinião. Não, eu totalmente concordo com você. Sobre o investimento de dinheiro sobre tais lugares, eu acho que a única oportunidade que isso é realmente aplicável é se for para realmente construir um lugar melhor para aqueles que estão lá. Isso tanto sendo os policiais como os encarcerados. Então, se a aplicação de dinheiro não foi para a fabricação de, tipo, o uso dos prisioneiros como trabalhadores, e o que não faz sentido, porque o foco deles deveria ser outro lá dentro, que é a reformação humana, É, o estudo, que seja. né, o estudo, tudo, isso é realmente errado, mas se for aplicado para a construção de infraestrutura e também da própria educação e da estrutura ali no geral, eu acho que é aplicável. Mas a gente sabe que privatizações, especialmente nessa parte de encarceramento, nunca é para melhor, assim, no geral, é realmente para o uso, tiração de dinheiro desses tais lugares, como ocorre nos É, Estados Unidos, por realmente. exemplo. Quando eu li essa matéria, eu fiquei bastante curioso qual poderia ser o interesse de uma empresa privada em gerir um presídio. E mesmo assim, não é bacana, porque digamos que eles não tenham nenhum interesse financeiro, o governo pague eles para fazer isso. O intuito de qualquer empresa é realmente ganhar o máximo de dinheiro possível, querendo ou não, Hum, sendo bem grosseiro aqui na minha explicação da economia, claro. Então, vamos lá. Eles fecharam o contrato com o governo federal, eles receberam, sei lá, 1 bilhão para fazer esse presídio. Eles vão encontrar a maneira de gastar a menor quantidade desse dinheiro para gerir esse presídio, para que a empresa tenha lucro. Porque sim. o ponto de qualquer empresa privada é gerar lucro.
E eu não acho que a gente deveria poupar. Se o governo, e é claro que existe uma discussão de qual é o orçamento, qual a natureza desse orçamento, se está certo, etc. Mas se o governo que foi eleito, que está em vigor, decidiu que essa é a quantidade de dinheiro necessária para gerir um presídio, eu não acho que deve se restringir, deve se poupar, porque é um trabalho de investimento, você está tentando reinserir essas pessoas na sociedade. Então é um Uhum, trabalho em que não se deve fazer o mínimo possível, deve ter um tratamento humano, não se deve pegar a comida mais barata humanamente possível, deve dar uma condição da pessoa sair daquele ciclo de violência, de crime, de coisa errada e fazer uma formação, fazer um curso técnico, ter uma oportunidade de emprego, produzir alguma obra escrita, qualquer coisa que seja. E é estranho pensar, eu não acho que o ambiente em que isso pode acontecer é um ambiente em que se está gastando o mínimo possível. uhum. Mas, É, claro, minha opinião. eu acho que o que eu vi em muito desse documentário que eu vi é que se necessita dinheiro público, né, no caso, para a construção de realmente um bom presídio que respeite aqueles que estão lá dentro e dão condições humanas de vivência. Porque é visto assim, principalmente na países africanos ou países latino-americanos que não têm muita verba destinada à questão carcerária, que esses lugares ter dado uma condição inumana sem uma cama, sem uma cela de respeito, ou uma própria academia, uma roupa, comida aceitável, assim, isso só vai levar a uma piora do quadro psicológico da pessoa que está lá dentro, entendeu? Porque Uhum. se você não tratar aquela pessoa como ser humano, muito dos casos a pessoa vai se fingir, tipo, sentir que nem um bicho. Isso não é o que você quer que a pessoa sinta quando ela é levada para esse tal lugar. Existe um grupo seleto de pessoas que pensa que isso é certo? Sim, existe muito isso na sociedade ainda, porque o pessoal não tem essa mentalidade ainda construída. Mas é algo que deve se tomar nota, assim. Com certeza. Bom, Thiago, infelizmente, eu não sei se você consegue ver, mas está aparecendo aqui para mim que o nosso tempo nessa reunião aqui no nosso Bongcast por hoje já está chegando ao fim. Queria te agradecer por essa excelente discussão. Eu, na minha opinião, senti que esse foi um podcast muito produtivo e muito bacana de ouvir. Foi uma conversa fluida, foi uma conversa casual, mas interessante. Com certeza, mesmo se os nossos ouvintes necessariamente não concordem com a gente, ficaram instigados e começaram a pensar nesses assuntos. E tenho certeza que todo mundo que viu aqui vai voltar aqui na próxima edição Hum. para passar esse tempo com a gente. Então, só queria agradecer você por estar aqui comigo, agradecer a todos os nossos ouvintes e passar a bola aí para ti, para você poder se despedir aí do pessoal e a gente fechar. Gostaria de agradecer todo mundo que escutou a gente. Espero mesmo, como o Real disse, se vocês não concordarem com a gente, façam um comentário, debata assim, com muito respeito. A gente gosta de falar, conversar. E espero que o Bongcast vá levar a gente a muitas coisas boas, a muitas felicidades, aprendizados e também que vocês, os nossos ouvintes, sejam instigados a pensar sobre os tópicos que a gente vai falar também aqui. Abraços, Então é tá, isso, pessoal. rapaziada? Muito obrigado e tchau. Valeu aí.